Hoje vamos falar da inteligência artificial, um assunto que vem trazendo novidades ao setor de seguros. E para isso contaremos com a análise de Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Tudo bem, Paulo. Grande abraço. Galiza, e qual é a sua visão sobre IA? Mas nada a dizer que eu não sou um homem de tecnologia, eu sou um homem em economia do seguro, tá? Muito menos de ar, mas eu acho que é aquele assunto que é impossível você não esbarrar, tá? Em alguma hora você vai ter que comentar sobre ele, tá? O assunto que eu quero falar aqui, Paulo, só para a gente alinhar, estou pegando as definições básicas, né, de IA generativa, né, como se as pessoas falam, que é aquela IA que é usada na criação de conteúdo e no atendimento ao cliente, né? Quando a gente conversa no chatbot, quando a gente tem perguntas para fazer com a empresa, né? Todo mundo sabe que eu estou falando, que alguma vez já visualizou e já enfrentou essa situação. Só o que acontece, né? Essa é a realidade que a gente vive. Só que em qualquer atividade econômica humana, Paulo, qualquer uma, tem riscos, tá? O risco especulativo, que é aquele risco que você pode ganhar ou perder, ou que o seguro chama de risco puro, que é o que o seguro entra, que é aquela que você tem perdas, né? Por isso é que tem seguro, seguro de automóvel, etc. E aí a pergunta que eu quero colocar, e a IA tem riscos para as empresas que trabalham com isso, né? Então, é uma atividade econômica nova e certamente vai ter risco, né? E é isso que eu quero comentar sobre esse assunto agora. Qual o risco que a IA vai poder proporcionar para as empresas e como as seguradoras podem entrar em relação a isso? Então eu te devolvo a pergunta: como as seguradoras podem entrar na inteligência artificial? Olha, Paulo, não estou falando da seguradora como usuária da IA, estou falando da seguradora para oferecer produtos na área de IA, né? Isso me chamou a atenção. Recentemente eu li um estudo da Geneva Association. Geneva Association, Paulo, é uma associação intelectual criada na Suíça, pelo próprio nome diz, que é bastante conhecida no mercado tradicional, no mercado de seguros. E, para você ter uma ideia, ela foi fundada na década de 70 do século passado, né? Então, mais de 50 anos. Né? E ele é patrocinada pelas grandes seguradoras mundiais. E aí eu fui consultar e ela lançou um paper. Vocês estão vendo aí, apareceram na tela a capa do paper, né, falando sobre isso. E também em seguida o link que eu estou colocando. Né? Então, o que está dizendo o press release do paper? Chamando a atenção: 9 entre 10 negócios gerais estão interessados em um seguro que cubra a IA na área de generativa. Né? E ele mostra a reportagem alguns números, eu quero citar aqui. Então, por exemplo, eles entrevistaram, para você ter uma ideia, 600 grandes clientes de seguro no mundo. Não são seguradoras, são clientes, são empresas, indústrias, comércio, etc. E eu só vou comentar 3 pontos dessa pesquisa que foi feita. Né? A primeira pesquisa é o seguinte: o primeiro número, 71% das empresas, desses 600 empresas, implementaram IA de última geração em pelo menos uma função nos últimos períodos, no último tempo. Quer dizer, um assunto extremamente atual. Agora, esse número eu quero chamar a atenção: mais de 90% das empresas demonstram interesse em cobertura de seguros para risco de IA. Quer dizer, as empresas vão usar IA e já estão avaliando que pode ter algum risco nessa operação, pode ter algum erro. Então, elas já estão preocupadas em como elas podem se proteger em relação aos clientes, né, nessa interação. E o grande desafio, segundo a própria pesquisa, é como verificar o risco e o potencial. É muito interessante, Paulo, e aqui eu já vou concluir meu comentário, que ao longo da história da humanidade os riscos foram mudando e foram sendo criados novos riscos. Né? Por exemplo, se você pega no século XV, século XVI, tinha risco de navio a vela, né? Era mais comum, não tinha risco de avião. Né? No século XIX, tinha risco de seguro a vapor. Hoje não tem mais esse seguro de risco. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, à medida que a humanidade vai desenvolvendo economicamente e vai criando novos riscos. Então, esse é um risco novo, que certamente vai crescer.
não há nenhuma dúvida em relação a isso. E as seguradoras, e aqui eu fecho meu comentário, têm que ficar atentas. Atentas, primeiro, para serem usuárias da IA, né? Que todas vão ser, todas estão sendo. E segundo, para oferecer produtos ao mercado que propiciem uma cobertura de uma IA talvez não funcionando tão bem, porque toda atividade humana tem riscos e toda atividade humana pode haver erros. Nesse caso, a seguradora vai entrar para amenizar esse erro e essas perdas. Eu achei esse trabalho interessante e quis dividir com vocês essas conclusões. Muito bem. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo, e um grande abraço. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Espero por você na próxima edição. Um forte abraço, se cuide e fique bem.